Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula de língua portuguesa e como vocês estão vendo aí na tela de vocês, nós vamos falar sobre silepse, a concordância ideológica. Como eu disse para vocês ontem, né, nós tivemos interação no WhatsApp, nós conversamos sobre isso já, então vocês já sabem o que é silepse, quando ocorre, como ocorre a silepse. Essa aula é para a gente concluir o assunto e, claro, fixar melhor, né? Vocês podem ver que pode falar tanto concordância ideológica ou só silepse, é a mesma coisa, tá? Então, muitos podem falar somente por silepse, outros podem falar somente por concordância ideológica, então tenha em mente que é a mesma coisa. Válido ressaltar também que essa concordância ideológica, ela é vista como concordância irregular, tá? Por mais que tenha na gramática um cantinho só para ela da silepse, é válido dizer que quando você estiver escrevendo uma redação, um artigo, um discurso, não é ideal que use, tá? Por mais que ela esteja registrada gramaticalmente, que a gente sabe que essa ocorrência, esse fenômeno, né, da concordância no âmbito das ideias, ela é permitida, temos que saber usar de forma, assim, bem moderada, tá? Não é porque agora a gente estudou silepse, estudou concordância ideológica, que você vai sair falando assim sempre, e a concordância verbal, concordância manual, que a gente vai ver mais pra frente, não vale pra nada. Não, não é isso, tá? Isso aqui é um fenômeno, tá bom? Então vamos lá. Concordância ideológica ou silepse. Concordância ideológica ou silepse ocorre quando há relação entre os termos da frase e a ideia associada ao sujeito. A silepse pode ser de número, de pessoa e de gênero. Isso nós vimos ontem, não é mesmo? Então, olha só, a silepse, ela tem relação, ela tem concordância na frase ou no discurso falado quando se associa a ideia contida na palavra, tá? A palavra, o que ela vai concordar com a ideia, né? Essa palavra não vai estar escrita e nem falada, pronunciada, ela vai estar subentendida. É isso que ocorre, quando isso ocorre, é a silepse, né? A ocorrência da silepse. Olha só, ocorre quando a concordância não se dá pela forma da pessoa verbal, e sim pelo sentido. Coloquei mais esse conceito aqui. Então, tenham em mente, silepse, ela ocorre quando a concordância vai se dar pelo sentido, pela ideia, pelo que está subentendido, e não pela forma verbal que está ali explícita na frase, tá bom? Outro conceito aqui. Então, nós sabemos que é estabelecido como característica marcante do termo concordância o fato de o verbo concordar com o termo expresso, quase sempre com o substantivo. Lembra que nós vimos isso em concordância verbal? Vocês já aprenderam? Levem isso para a vida. Não significa que você está aprendendo silepse que você vai deixar a concordância verbal, concordância nominal de lado. Não, tá? A gente sabe que isso aqui existe, que é correto, certo? Mas, né? Contudo, porém, né? Em se tratando da concordância ideológica ou irregular, esta mesma concordância se efetiva com a ideia expressa. Então, ocorre que a diferença, então, é que a silepse ela vai ter uma concordância com a ideia subentendida e não com a palavra explícita. Essa é a diferença, tá? Então tem essa. Então o silepse não concorda com nada. Concorda. Só que um tipo de concordância que concorda com ideia e não com palavra expressa, tá? São diferentes, um diferente tipo de concordância, vamos dizer assim, tá? Pela manifestação dela. Então olha só, atenção. Devemos ficar atentos quanto ao uso desse tipo de concordância, pois ela permite uma maior liberdade na construção do enunciado, mas pode prejudicar a clareza e a harmonia da comunicação intencionada. Assim, algumas dessas possibilidades aparecem em contextos informais de comunicação, como a silepse de pessoa, e outras pertencem ao contexto comunicativo mais formal. Utilize com atenção esse recurso linguístico e amplie suas habilidades comunicativas. Como eu disse no início, é bom, sim, é essencial que você conheça essas ocorrências. E como eu disse, não abuse da concordância ideológica da silepse. Como eu falei pra vocês, a linguagem, já falei várias vezes, a linguagem é como uma roupa. Há tipos de eventos que permite você usar um tipo de roupa, já outros não. A língua é do mesmo jeito, pessoal,
tá? Igual o Marcos Banho mesmo fala, né? É um importante linguista. A língua, você pode usá-la conforme os ideais sistemas de comunicação, os ideais ambientes de comunicação. Então, não é todo lugar que vai dar para você usar um tipo de silepse. Até porque se você usar, muita gente, né, esquece que estudou silepse ou, sei lá, nem conhece silepse, né? Acho que é de comer, passar no cabelo, e vai falar assim, a pessoa burra, falou tudo errado, meu Deus. Aí nem sempre você vai estar lá explicando pra pessoa que isso é silepse, né? Então, por isso que é bom dosar. Então, vamos lá. Temos a silepse de número. Por exemplo, isso aqui também, gente, na redação, não vem usar silepse, tá? Até porque as competências da redação pedem, sim, concordância verbal, concordância nominal, é tudo avaliado a isso, né? Lá não pede em nenhum momento que você use silepse. Então, temos aí, nós sabemos que temos silepse de número, silepse de gênero e silepse de pessoa. Então, nós vamos dizer um por um. Olha só. Quando ocorre silepse de número, né? O que é a silepse de número? Ocorre... Peraí, deixa eu colocar meu ponteiro aqui. Ocorre quando a concordância se faz com um número gramatical implícito. Quando a gente fala em número, né, na língua portuguesa, a gente tem ideia de quê? Singular e plural, não é? Então, a silepse de número está aí nesse sentido. Quando se diz silepse de número, lembre de singular e plural, tá? Então, é isso. É quando a concordância se faz com um número gramatical implícito. Como se diz, né? Silepse é a concordância ideológica, é subentendido, então é o que está implícito. Exemplo. Toda aquela multidão gritavam por melhorias na saúde pública. Toda aquela multidão gritava. Nós sabemos que aqui está aplicado, né, de forma singular. Mas o gritavam está se referindo no plural. Por quê? Olha a ideia subentendida. Multidão. Quando se diz multidão, você já imagina o quê? Várias, muitas pessoas. Não é isso que você imagina? Você conhece o significado de multidão. Você sabe o que é multidão. Então, você sabe que é mais de uma pessoa. Muitas pessoas. Então, o gritavam vai concordar com essa ideia de muitas pessoas de multidão. Entendeu? Essa é a silepse de gênero. Então, olha só. Constatamos que a concordância foi feita com a ideia de um conjunto de pessoas, não com o termo expresso sob sua forma singularizada, multidão, tá? Porque temos multidões, poderia ser, né? Mas aqui, a multidão foi expressa, né? Toda aquela multidão foi expressa de forma singular, certo? Só que a concordância aqui do gritavam, né? O verbo gritar ficou no plural. Por quê? Porque ele concordou ideologicamente com a ideia de muitas pessoas, tá? Outro exemplo. O corpo discente compareceu no auditório para a palestra, mas em decorrência do atraso do palestrante, começaram a fazer bagunça. Então, olha só, começaram aqui, está se referindo ao corpo discente. Aqui a gente tem uma ideia de singularidade, né? Tem um corpo discente, ou seja, é um grupo de alunos. Mas o começaram aqui está concordando ideologicamente com esse grupo de alunos, que são mais de 1, mais de 5, né? Tá no plural. Pode ser 300, pode ser 100, certo? Então, começaram está concordando com essa ideia de número de alunos, certo? E não com o discente, com o corpo que está no singular. Então, olha só, o corpo discente está no singular e tem ideia de plural, que é o quê? Grupo de alunos, né? O grupo de alunos está contido na locução aqui de corpo discente. Por isso, no período seguinte, a forma verbal está em começaram, que é no plural. Ok? Isso é silepse de número. Então, sempre que falar silepse de número, lembre-se, recorra a singular e plural. Aí você vai analisar a frase e ver, né, se o verbo está no singular ou no plural, se ele está concordando com o sujeito, se o sujeito está no singular ou no plural. Se tiver essa divergência, analise que pode ser uma silepse, tá bom? Temos também a silepse de gênero. Manifesta-se pela concordância que se faz com o gênero gramatical subentendido. Tá? Então, silepse de gênero. Gênero, na língua portuguesa, sempre que a gente fala lá no âmbito gramatical, nós lembramos de quê? Feminino e masculino, não é mesmo? Então, quando disser silepse de gênero, lembre, recorra à ideia de feminino e masculino, tá?
Então, é a concordância que faz com esse gênero gramatical subentendido, mais uma vez, né? Até porque é ideológico, não é explícito a silepse. Então, olha só. Exemplo, Vossa Excelência sentiu-se aflito com a quantidade de manifestantes. É similar àquela explicação que eu dei ontem na aula, não é mesmo? Olha só, Vossa Excelência, né, dá a ideia de feminino, tratamento de forma feminina. Só que aqui, né, nós temos aqui que o adjetivo é aflito. Aflito está no masculino. Vossa Excelência sentiu-se aflito com a quantidade de manifestantes. Então, aqui a gente pode ver que também é uma silepse, certo? É a silepse de gênero. Aqui me entrega que eu estou falando que a Vossa Excelência é um homem, certo? É uma autoridade masculina. Então, eu sei que ele está aflito. Então, concordou foi com essa ideia de masculino e não com o pronome de tratamento em si. Então, olha só. Aqui vemos que o adjetivo, em vez de se revelar no feminino, adquiriu a forma masculina, certo? Outro exemplo. Rio de Janeiro é animada. Rio de Janeiro é animada. Então, a gente sabe, a cidade do Rio, o Rio de Janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro, vou para o Rio de Janeiro. Então, olha só, animada que a gente viu que está no sentido feminino, Rio de Janeiro nos dá a ideia, né, de masculino. Mas por quê? Porque quando eu adjetivei a cidade de Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, eu subentendi cidade. Cidade, né, sempre a gente vai falar a cidade, para a cidade, na cidade. Sempre feminino, não é? Então, o animado está concordando ideologicamente com cidade, certo? E não com o Rio de Janeiro. Outro exemplo de silepse de gênero. Então, mais uma vez, quando for silepse de gênero, lembre-se que é a relação de feminino e masculino. Você analisa a frase e vê aí onde está a concordância ideológica, tá? E por último, silepse de pessoa. A silepse de pessoa ocorre quando a concordância se dá pela pessoa gramatical implícita, conferida pela ideia de que o sujeito também se inclui no discurso. Silepse de pessoa, lembrem aí da música que nós vimos ontem, né? Inútil. A gente somos inútil. Olha só. Então é isso. A pessoa, nós sabemos que na língua portuguesa nós temos as pessoas do discurso, né? Primeira, segunda do singular, primeira, segunda do plural e assim por diante. Então, aqui também, silepse de pessoa vai se referir a essas pessoas, tá bom? Então, essa concordância vai se dar pela pessoa que está implícita na frase, tá? Então, olha só. Os brasileiros somos todos patriotas, igual também o textinho que nós lemos lá, né? Os jornalistas somos. Os brasileiros somos todos patriotas. Olha só. Somos aqui, né? Tá flexionado. E ele vai concordar com a ideia de quê? De nós, né? Nós somos. Só que não tem nós aqui na oração, não tem nós, certo? Então, fica estranho, né? Mas pela ocorrência de silepse, nós temos ideia então de quê? Que quem está falando, quem está se incluindo no texto também é brasileiro. Então, em vez de eu falar, os brasileiros são patriotas, né? São todos patriotas, ele fala, os brasileiros somos todos patriotas. Então, nós temos a concordância ideológica de que quem está falando também se inclui, é brasileiro e é patriota, né? Então, temos essa ideia. Outro exemplo, a gente fomos ao shopping. Nossa, dói, meninos. Mas não está, vamos dizer assim, né, de uma certa forma errado, porque é a ocorrência de silepse. A gente é um substantivo singular com ideia de plural. Por isso, no período seguinte, a forma verbal fomos está no plural. Né? Se a gente falar, a gente foi ao shopping, né, de forma informal aí, tá tranquilo, a gente foi ao shopping, a gente usa sempre, né? Nem considerado errado, porque é substantivo singular. Só que a gente também tem ideia de quê? De plural, realmente tem ideia de plural. Porque se for só eu mesma, eu falo eu. Eu fui ao shopping. Mas quando eu falar a gente, por mais que seja empregado no singular, você imagina que é você e mais alguém. Não é mesmo? Então, tem ideia de plural, empregou aí a forma verbal fomos também no plural. Então, concordou ideologicamente. É isso. Esse aqui também é uma vamos dizer assim, que é uma forma também de confirmar o que eu falo para vocês desde o primeiro ano, lembra quando a gente viu variedade linguística, que a gente compreendeu que a língua ela é viva, certo? Que a língua ela é correta, se há comunicação, se há entendimento,
mesmo da forma que ela foi empregada, não pode ser assim considerada, entre aspas, errada, não é mesmo? Então, a silepse é um exemplo disso, que por mais que tenhamos concordância verbal, concordância nominal e entre tantos outros aparatos gramaticais, né, normatizados pela gramática, a silepse é uma ocorrência aí de concordância ideológica, de concordância no âmbito subentendido. Então, ela é considerada aí uma ocorrência, um fenômeno também da língua portuguesa. E que se você entender, você sabe, você vai saber o que a pessoa está te falando, vai saber se comunicar. Então, por exemplo, se você vê a gente fomos ao shopping, fica estranho, claro que é mais difícil de entender, mas você sabe que ocorreu silepse, então você entendeu que ele mais alguém, né? Foram mais pessoas. Então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp. Até mais.